Camila, muito bem-vinda. E agora, então, é a sua vez, Patrícia. Camila. Obrigada, Gerardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês já devem ter percebido que eu não sou o tipo de pessoa que fala muito, né? E me faz questionar algumas coisas assim, né? Qual será a situação dos professores tímidos, né? Será que eles também têm tanta facilidade quanto um professor que é mais extrovertido? Bom, mas saindo um pouco do assunto, a minha experiência ela vai começar comigo enaltecendo, né, o lugar de aluna, obviamente, tá? E eu vou trazer a minha experiência do CEDERJ. A Silvia e a Patrícia fizeram alguns comentários semana passada, né, que foram professoras do CEDERJ e tal, só que no meu caso eu fui aluna, então eu vou trazer esse relato de aluna, né? Então vamos começar do começo. Meu nome é Camila, eu tenho 35 anos, sou casada, não tenho filhos, também por causa de uma opção, tá? Tenho uma irmã gêmea, que todo mundo confunde comigo, que também queria ser professora, mas não virou professora. E eu, desde os 8 anos, eu queria ser professora. E eu lembro que eu participei de um concurso que tinha na escola, né? E, e eles tinham tipo uma entrevista, e eles perguntavam para todas as meninas que iriam participar: o que você vai ser quando você crescer? E, e todas as meninas responderam: eu vou ser modelo, eu vou ser modelo. Só eu e minha irmã que respondemos: não, nós vamos ser professores. A gente já estava meio que fora do barco ali da maioria, né? E acabou que só eu segui o caminho, minha irmã também não. Então, eu sou de Friburgo, como vocês sabem, né? E aqui em Friburgo, ainda mais assim, quando a gente pega um cenário de uns 15, 20 anos atrás, a época que eu terminei o ensino médio, foi em 2006, né? Essa questão do ProUni, essa questão do Enem, ela não era tão desenvolvida quanto é agora. Então, assim, a gente pensava o espaço da universidade pública como algo muito distante, ou como alguém assim que tivesse uma inteligência fora do comum para conseguir ter acesso. Então, assim, para a gente não era assim, nenhuma opção que seria possível para a gente por conta disso. E outra coisa, assim, na época não tinha como puxar uma universidade privada. Então, tipo assim, eu tive que esperar uns anos aí até poder entrar na graduação de História, né? E entrei por volta de 2012, 2013, depois eu vou ver direitinho ali. E quando eu entrei, né, eu comecei a estudar e eu fiquei muito feliz, né? Só que eu fiquei sabendo, era ensino à distância. Mas como assim ensino à distância? Que o ensino à distância já tinha começado a crescer muito, né? E tinham sido criados os polos do CEDERJ, e aqui em Cantagalo, uma cidade vizinha de Friburgo, não tão vizinha assim, né? Por média de umas 2 horas de viagem de ônibus, né? Tinha o polo, né? Que tinha o curso de História. E eu fiz a inscrição, fiz o vestibular, e mesmo já muitos anos fora da escola e tal, passei de primeira e tal, e pude realizar o meu sonho de fazer faculdade de História. Só que aí, tipo assim, o que eu vejo o pessoal desvalorizando tanto, e eles tentam deslegitimar cada vez mais a disciplina, e a gente também tem que entender que é o sonho de muita gente, como era o meu. Desde os 11 anos eu já tinha decidido que eu ia ser professora de História, entendeu? E eu só tive condição de realizar esse sonho, eu já tinha 20 e tantos anos, 20 e poucos anos, né? Aí começou a minha caminhada no CEDERJ. Aí que a UF entra também, eu vou explicar para vocês. Bom, gente, grande parte dos nossos tutores, tá, que eram os professores, né, mas que no sistema são chamados de tutores, eles eram da UF, entendeu? E assim, eles passavam para a gente muitas memórias do que eles faziam na UF. E nisso, antes de eu chegar na UF, eu já sabia da existência do LIPS, eu já sabia da existência do Laboy, porque todos eles contavam várias histórias e que participaram desses projetos. E o nome, né, a gente tinha tipo um sistema de apostilas, né, que chamam módulos, e esses módulos tinham o nome, né, dos autores, dos professores. Aí tinha até o módulo, né, de História da América com o nome Larissa Viana. Aí o dia que eu fui lá na UF, eu dei de cara com a Larissa, sim. Aí eu falei, ué, gente, é a Larissa que escreveu o meu módulo, é a Larissa. Então, o que acontecia?
era como se eles viam os nomes ali dos professores e tal, e era como se eles interpretassem, né? Como esses professores eram tratados como se fossem celebridades, né? Eu estou falando assim, bem na fantasia lá dos alunos, tá? Me perdoem aí. Então, o que acontece? Foi assim, um período assim duro, foi assim um período também com muitas dificuldades, mas também foi um período muito gratificante, muito feliz, porque realmente assim, eu estava fazendo algo que eu escolhi por mim e estava realizando um sonho. Mas assim, tiveram algumas coisas no meio do caminho que também geraram tristeza, tá? No ano de 2014, eu tive a perda do meu pai, né? E eu estava lá, mais ou menos, indo para o meio, no início da graduação, do início para o meio, e realmente isso me fez me dar uma desanimada muito grande, mas eu tive muita ajuda. Tá? E eu vou destacar aqui uma pessoa que me ajudou muito, foi a professora Airan Borges, a professora da UFRN, que na época ela era coordenadora do curso de História lá de Cantagalo. Aí teve até um dia numa aula que o Everardo falou, a professora da UFRN que faz o pós-doutorado na UF, só que não tive tempo de perguntar se era a Irã, mas eu já tinha certeza que era ela, porque eu já tinha visto a foto no Instagram dela na UF, entendeu? E assim, a gente teve assim nós ficamos mal acostumados, porque assim, nós tivemos professores maravilhosos e que cada um era especialista na área que nós escolhemos, que nós estudávamos, né? Então, o contato com esses professores fez a gente ter assim, o imaginário de como era a UF, né? Tanto que na hora de fazer a escolha, né, no processo do Prof. História, além da questão geográfica, por ser mais perto, eu escolhi a UF porque eu já tinha essas memórias, né? Pelo Douglas, que também hoje em dia é professor da UFOPA, pela Airan, que eles sempre falaram muito bem da UF. E, assim, o processo de graduação foi duro, foi muito trabalhoso, mas também foi gratificante. Eu terminei, assim, foi um pouco solitário, porque como muita gente não consegue ter essa questão da disciplina, né? Como assim, não é totalmente à distância, você tem tutorias, você tem aulas, mas realmente você tem que desenvolver uma autonomia de estudar sozinho. E muita gente acabava assim não se adaptando de uma forma mais fácil. Então, assim, algumas pessoas precisavam de um tempo maior para terminar a graduação do que 4 anos. Eu consegui me adaptar, até porque assim eu estabeleci como prioridade, em 4 anos eu consegui terminar o curso, né? E assim, foi uma experiência maravilhosa, só que assim, ao mesmo tempo era também cansativo, porque era todos os sábados, o dia inteiro, era numa cidade vizinha, né, de Cantagalo, não era em Friburgo, tem polo do CEDERJ em Friburgo também, só que tem outros cursos, só que o fato do curso ter sido lá em Cantagalo também foi muito rico, porque como muita da história de Cantagalo não tinha sido escrita ainda, eles tinham um acervo incrível de documentação, de fonte primária, e tanto que quando eu cheguei lá já estava até consolidada a formação de um centro de memória, e eles tinham uma ponte com a Unirio, e quem consolidou esse centro de memória foi o professor João Bosco, primo da nossa amiga Silva, que está aqui, tá? Então, falar inteligência de família, né? E foi muito incrível, assim, não pude fazer a iniciação científica, né, porque eu estava longe e tal, e não podia ter vínculo empregatício, né, mas de qualquer forma, assim, eu bebi muito daquela fonte. A professora Sheila de Castro Faria chegou em Cantagalo e agregou muito lá com o centro de memória também, mas imagine a professora Sheila de Castro Faria chegando em Cantagalo, né, parou o CEDERJ, aí ela doou a biblioteca dela e foi incrível, né? E essas questões, né, que na época ela falava que tinham alguns aldeamentos indígenas em São José do Ribeirão, e eu assim percebi pelas memórias que eu tinha da minha avó que realmente, né, era da onde tinha vindo parte da minha família. Minha avó tinha nascido ali. Só que na época que eu estava terminando a faculdade, eu não quis ir por esse caminho de fazer pesquisa na área indígena, porque eu não poderia usar as memórias da minha avó, porque como minha avó tinha ficado doente e tinha perdido a fala, se eu fizesse algo nesse sentido, eu não poderia usar as memórias dela. Isso foi um pouco doloroso para mim, porque minha avó
ficou 13 anos sem falar, entendeu? Então, assim, eu meio que me fechei para pesquisas nesse tema e fui buscar outros. Encontrei o cinema e me apaixonei, como o Rodrigo e a Juniele falaram, se não tiver prazer na coisa e tal. Então, assim, a essa questão da história, com o cinema eu consegui realmente fazer um trabalho que eu tenho orgulho e me deu também prazer, né? E enaltecer a história de Friburgo e consegui terminar. O processo de sala de aula também foi maravilhoso, né? Começou com estágio, né? Foram 4 estágios, 2 anos de estágio. Então, assim, minha experiência na educação pública vem daí, tá? Depois que eu terminei, eu fui só para escolas privadas, porque aqui em Friburgo, né, como é uma cidade pequena, essa questão de emprego ela é muito menor. Então, assim, muitos professores têm muito menos oportunidade, tá? Então, muitos aqui ingressam na rede privada e ficam muito tempo, mesmo assim que sejam muito competentes e eles fazem a carreira deles na rede privada, porque é uma área assim que não tem muito concurso e tem menos oportunidades de emprego do que uma cidade grande como Rio de Janeiro ou uma cidade como Niterói, né? Só que o que eu pude assim perceber, eu vivi assim, né, em escolas diferentes da rede privada, mas assim, minha experiência mais diferente foi no pré-militar, né? A escola, assim, no geral, foi tudo maravilhoso, pelo menos as 2 escolas que eu trabalhei. Uma eu tinha liberdade total para fazer tudo, então assim, era maravilhoso. Hoje já não estou mais lá, tá? E era maravilhoso o ensino com os alunos e também tive a oportunidade de dar aula de filosofia. Na outra, eles têm um controle um pouco maior, mas eu ainda assim não sofro nenhum tipo de perseguição ou censura como os colegas sofrem. Eu tenho a autonomia, a liberdade para trabalhar, mas ela vai até um certo ponto. No pré-militar, a coisa era um pouco diferente, né? Vocês podem imaginar. E na aula de teoria da história, eu e a Silvia, a gente apresentou um texto que falava sobre história do corpo. E o professor ele fez um link com essa questão do ensino cívico-militar. E eu trouxe o meu exemplo do que acontecia no curso. Então, naquela época, assim, naquela época não, né, gente? 2018, não tem tanto tempo assim. A gente formou as turmas lá e a gente começou a dar aula, só que, tipo assim, era um trabalho direcionado para eles passarem nas provas, né, e para eles terem foco total na futura carreira militar. Então, tudo era muito controlado, até mesmo essa questão do corpo. Então, assim, os meninos tinham que estar com a cabeça raspada, tinham que estar com uniforme, tinham que estar com tênisinho preto, as meninas também tinham que estar com uniforme, obrigatoriamente com o cabelo preso, e a questão do conteúdo era uma questão assim sem muita interpretação, sem muito aprofundamento, era uma questão mais tecnicista. Eles pediam para focar nas questões de marcar, a carga de história era reduzida, então sempre que eu chegava, eles falavam: "Ah, professora, que bom que é aula de história, que a gente não aguenta mais a aula de matemática, a gente quer aula de história". Eu falei: gente, a carga é menor, eu já expliquei para vocês que funciona um pouco diferente, só que assim, o que eu tentei fazer, né? Eu tentei equilibrar um pouco, né? Ao mesmo tempo assim que eles já tinham aquela proposta deles, eu tentei aprofundar um pouco, trazer mais questões de debate e interpretação também para a sala de aula. E assim, creio que eu consegui fazer um bom trabalho, né? E pasmem, né? Essa semana que passou, eles me mandaram mensagem que querem que eu volte. Olha só, eu ainda estou pensando, não decidi, né? Então, assim, apesar de diferenciação, né? Eu assim, nunca sofri nenhum drama, né? Exercendo a minha carreira, gosto muito, sou feliz com o que eu faço. E só para começar a fechar aqui com vocês, o Prof. História, tá? Ele me trouxe algumas coisas muito novas também, tá? Algumas coisas novas e algumas coisas que eu não queria lembrar muito e que veio à tona, tá? As coisas novas foi sobre o que o Everardo estava falando na semana passada, sobre o significado do que é ser professor, né? Assim, não que minha graduação por ter sido no CEDERJ tenha sido deficitária, não. Mas, assim, essa é a questão que
eu sinto que eu não olhei muito durante a graduação, pelo massacre, pela correria. Então, assim, o prazer de estar desenvolvendo isso, eu estou fazendo aqui junto com vocês, né? Então, assim, essa questão do que é ser professor, essa questão da formação do memorial. Então, até botei lá escrito que, às vezes, quando eu entro dentro de sala de aula, eu ouço a voz do Everardo, gente, na minha cabeça. Juro que é verdade. Então, assim, mudou a minha prática. Então, assim, hoje eu me percebo como uma professora melhor por causa disso. E só para concluir, outra coisa também que o Prof. História está fazendo por mim, está fazendo eu confrontar a minha própria história, coisa assim que eu evitei fazer no final da graduação e coisa assim que eu tinha deixado passar, mas o Prof. História trouxe à tona. Como a gente sabe, né, Friburgo tem essa questão do enaltecimento do passado colonialista e tal, e os descendentes minha mãe é descendente de uma família de alemães, uma das mais tradicionais de Friburgo, né? E minha avó tem essa origem indígena. Então, esse passado, né, alemão e esse passado indígena, eles se cruzaram no passado e deram origem à minha mãe, né? Essa questão indígena, eu deixei ela um pouco de lado, como eu falei, porque eu tinha uma dor profunda, porque eu não aceitava o destino da minha avó, pelo fato dela ter ficado muito tempo doente. E essa questão de enaltecimento da memória de Friburgo e tal, os povos colonos, eu também deixei de lado porque eu não aceitava o fato de minha mãe ter sido uma filha bastarda e não ter o sobrenome da família, e eu também não ter o sobrenome da família, mesmo sendo da família. Então, assim, eu já tinha esquecido tudo isso, jogado para debaixo do tapete, e o Prof. História jogou tudo para mim resolver. Mas, assim, eu acho que as coisas têm tempo certo e, hoje em dia, assim, eu me percebo mais forte como professora e como ser humano, porque eu estou me sentindo completa no sentido, assim, de ter confrontado minha própria história e perceber que eu ainda tenho muito que escrever. É isso. Eu agradeço, peço desculpa pelo nervosismo, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Que lindo, Camila. Que lindo, Camila.